Cara, o Atlético hoje é um time que ele precisa de muito mais oportunidades para conseguir fazer um gol. Aí, ó, Tá aí a média. Os meninos do Cruzeiro Status, viu, gente? Dando crédito aí, porque não tá aparecendo ali embaixo, tem a logozinha deles. Mas, pra galera entender, quanto mais pra cima nesse gráfico aí, mais gols feitos, e quanto mais à direita, mais finalizações feitas, né? E aí você tem uma visão ali de alta produção e eficiência, alta eficiência com poucos chutes e muitos gols, pouco perigo, poucos chutes e poucos gols, e o desperdício ofensivo, que é muitas chances por poucos gols. Não tem nenhum time nesse gráfico que esteja tão desgarrado, sim, descolado dos outros como o Atlético, cara. Sim. Isso aí chama muita atenção. Pelo número de chances que o Atlético cria e o número de gols que ele faz, olha como que ele tá. Sim. Então, assim, e se teve um setor do campo onde o Atlético contratou, foi no ataque, né? As contratações mais expressivas que o Atlético fez nessa janela do início do ano foi no setor ofensivo. Não vou ainda incluir o Dudu nessa, porque ele nem estreou, mas o Atlético contratou ali o Coelho, o Júnior Santos, o Rony, o João Marcelo, e, cara, aí o gol não tá saindo. O Atlético vende o Paulinho, um jogador que o torcedor atleticano criticava muito, exatamente pelo fato de perder gols, mas era um cara que te entregou em 2 anos 50 gols, uma média de 25 gols por temporada. Cara, com esses dados aí, mostra que o Atlético não vai conseguir chegar nem próximo desse número com os jogadores. Talvez o Hulk, quando o time voltar, o Hulk talvez não, ele é com certeza o jogador que precisa de menos oportunidades nesse ataque do Atlético para fazer gols. Então, realmente, se os jogadores de frente do Atlético não colocarem o pé na forma e não começarem a fazer os gols nessas chances claras que o time faz, vai ficar muito complicado. E aí, amanhã o Atlético enfrenta o Cienciano pela Copa Sul-Americana, mais um adversário que tecnicamente é muito inferior ao Atlético, e aí eu acredito que deva ser uma partida mais parecida com o que foi contra o Maringá, contra o time do Caracas, onde o Atlético vai ter mais posse de bola, vai ter as principais oportunidades do jogo. Já é um início para o Atlético poder mostrar só, estamos colocando o pé na forma, estamos na direção certa e melhorar, porque senão vai ficar muito difícil. É muito complicado um time que cria tanto não conseguir converter isso em gols, né? Lembrando que o Atlético, o que pesa muito nessa avaliação é justamente o fato do Atlético ter reforçado o setor ofensivo, né? O movimento de mercado do Atlético foi para que o Atlético aumentasse justamente essa eficiência. Ele sai de jogadores que não entregavam isso de forma nenhuma, e aí a gente pode nominalmente citar Kardec e Vargas, jogadores que ofensivamente não entregavam nada, e vai num dos jogadores que mais fez gols no Brasil nos últimos anos, que é o Rony, traz um dos melhores armadores, né, um dos melhores assistentes do futebol brasileiro recente, que é o Coelho, tem o Hulk, que é um grande finalizador, e ainda assim volta a ser um problema, né? O Coelho já na temporada passada pelo Atlético Paranaense foi, se não estou enganado... Acho que ele foi o garçom do Brasil. O jogador que mais criou oportunidades para agora, porque não foi o que deu mais assistências. Mas ele foi o jogador que mais criou oportunidades para gol. E tá aí, o Atlético é um time que cria muito. Isso aí, a gente bate nessa tecla. Se a gente pegar nesse Campeonato Brasileiro, algumas partidas que o Atlético poderia ter pelo menos aí 6 pontos a mais, porque criou muitas oportunidades claras e acabou ou sendo derrotado ou empatando. O caso lá daquele jogo contra o Grêmio, o jogo contra o São Paulo. Eu não vou nem considerar esse jogo contra o Corinthians, que para mim foi um jogo bem amarrado, mas são alguns jogos contra o Vitória, onde o Atlético perdeu muitos gols também. Então é um time que cria muito, mas não consegue fazer gol, e isso aí realmente, gente, fica muito complicado. O Lucas Rodrigues falou que se fosse um gráfico de mercado financeiro, o Atlético seria o investidor do Tigrinho. Fica complicado, viu?